Você falou em Hollywood, e é o seguinte, eu vou pegar esse roteiro nosso aqui para dar uma olhadinha, porque assim, o que é que você acha da situação do atual cinema brasileiro? Né, o que é que você acha? E se precisa evoluir em algum aspecto, né, ser mais valorizado pelo público brasileiro e quem sabe bater de frente com os filmes de Hollywood, como você citou aí. O que é que você acha? Qual o aspecto em que a gente precisa melhorar o cinema brasileiro? Na sua opinião. A questão do cinema norte-americano, né, do cinema estadunidense, é que eles estão, desde o começo, investindo fortemente nessa indústria. Então você tem ali pessoas no passado, empresários, que investiram muita grana. Então você tem a divulgação ampla de cinemas. Então, por exemplo, uma coisa que tem nos Estados Unidos, que aqui no Brasil é muito raro, são cinemas em ruas, cinemas em bairros normais. Aqui no Brasil a gente tem cinemas só em shopping. Então acaba dificultando, acaba ficando não acessível, cara. Porque a pessoa, ou seja, não vai ter um shopping ali na rua da casa da pessoa, então a pessoa tem que pegar um Uber, né, ou tem que gastar gasolina. Então são muitas coisas que ela precisa fazer até chegar no cinema e comprar o ingresso do filme e assistir. Então isso acaba dificultando bastante em relação a isso. O cinema brasileiro tem uma dificuldade muito grande, que é o seguinte, você tem um polo do Rio e São Paulo. Tirando o Rio e São Paulo, tirando a Globo, né, Globo Filmes, que, enfim, coloca filmes que são muito bem escritos, né? Muito bem, tem atores excelentes, muito bem dirigidos também, mas acaba realmente ficando específico dessa região do Sudeste. Então você tem a Globo de uma maneira muito forte, muito decisiva produzindo esses filmes, só que fora a Globo, quem que produz filme? Você não tem. Você não tem startups pequenas que começam a produzir filmes de maneira independente, né? Então acaba dificultando bastante, cara. Isso é algo que eu fico pensando assim muito, sabe? Nos Estados Unidos você tem diversas pessoas, e em outros países também da Europa até, você tem diversas pessoas que conseguem escrever um roteiro, por exemplo, e mandar para diversas empresas. Então nos Estados Unidos o cara chega lá, manda para a Universal o roteiro dele, aí elas rejeitam, manda para a empresa X, empresa A, empresa B. Então tem muitas opções, muitas variedades, sabe? Aqui no Brasil a gente não tem isso. Então, assim, é muito difícil você conseguir um incentivo para produzir os filmes. A questão da pandemia também, cara, foi uma questão que dificultou muito, né? Terrível, pandemia, né, você teve o fechamento das salas de cinema, então, assim, você teve... Cara, se prejudicou muito, muito em diversos sentidos. Assim. Eu até travo para falar na hora, porque eu fico pensando, vou falar sobre isso, não, mas tem isso também, mas tem isso. São muitas coisas realmente que prejudicam. Então, assim, a gente tem muito a evoluir, mas, cara, para ser sincero, eu acho que o público brasileiro é um público muito forte, embora tenha todas essas dificuldades que eu falei, e que tem jeito, cara. A questão é conseguir descentralizar essa força que tem, né, só em Rio e São Paulo. Então, assim, se você quiser ser um cineasta, realmente trabalhar com o cinema de maneira incisiva, de maneira direta, objetiva, e apenas com isso você precisa ir para o Rio e São Paulo. Se você não for, é muito difícil em qualquer outra região do Brasil. Então isso acaba dificultando. Mas assim, eu acho que o futuro ele é promissor sim, e existem maneiras, né? E de pouquinho em pouquinho, de maneira independente mesmo, as pessoas escrevendo seus roteiros, tentando criar ali umas versões mínimas dos seus filmes, né? Então uma prévia, digamos assim, para apresentar. Eu acho que existem maneiras de você conseguir se sair bem, sabe? Então dá para sobreviver de cinema no Brasil? Cara, dá para sobreviver de cinema no Brasil com muita dificuldade, mas com certeza dá.